Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui uma longa matéria que vai trazer que o governador de São Paulo, Tarcísio, está desanimado em relação às eleições presidenciais de 2026 e, segundo consta, hoje a tendência maior é que ele dispute a reeleição ao governo de São Paulo. Mas por quê? Eu estava todo assanhadinho dias atrás, a matéria vai explicar, vai trazer bastidores, uma estratégia muito equivocada dele que acabou queimando ele dentro do próprio bolsonarismo, queimado fora ele já era, e então tudo isso aí dificulta, né, a caminhada rumo à presidência do Tarcísio, que muitos estavam como certo. Claro que ele ainda pode disputar, mas hoje a tendência é que ele não dispute. Vamos trazer detalhes sobre isso, um vídeo importantíssimo, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo, vai pra cima, não gostou, pra baixo. Comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vai dizer que é uma matéria do Metrópolis, que o governador de São Paulo, Tarcísio, passou a demonstrar desânimo em conversas com aliados sobre o atual cenário político e as articulações em torno de uma possível candidatura à presidência em 2026, em que disputaria o cargo contra o atual presidente Lula. Segundo relatos de pessoas próximas, a gente sabe que a imprensa tem ali as suas fontes, os seus informantes dentro de partidos, às vezes até assessores de políticos importantes. Então vai dizer aqui que pessoas próximas a Tarcísio diz que ele está insatisfeito com a desorganização da direita e com a pressão que sofreu nas últimas semanas de lideranças do Centrão para se colocar definitivamente como adversário do petista, o que o teria exposto a críticas de opositores da opinião pública e a ataques do PT em peças publicitárias. Um aliado do chefe do executivo estadual, Tarcísio, acredita que ele teria entrado em uma furada ao topar a empreitada de um projeto presidencial junto a figuras como Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira e Antônio Rueda, presidentes dos seus partidos, o PL, o PP e União Brasil, respectivamente. Em meio ao julgamento do ex-presidente Bolsonaro no STF, Tarcísio tomou a frente da articulação pela aprovação da anistia em Brasília e radicalizou o discurso contra a corte e principalmente contra o ministro Moraes, relator da ação penal que condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses aí de prisão por tentativa de golpe de Estado. Aqui o que disse então uma fonte de forma reservada ao Metrópolis. Se antes ele, o Tarcísio, demonstravam alguma dúvida em ser candidato à presidência, hoje não parece restar mais nenhuma. Ele percebeu que o cenário é muito desfavorável para ele no momento e que o Lula se fortaleceu no último mês. Bom, faço uma pausa aqui na leitura dessa matéria que, repito, é longa, mas traz detalhes importantes para a gente. Por que o Lula se fortaleceu nas últimas semanas e meses? Aqui não é uma opinião, não. É um fato. É só você pegar todas as pesquisas mostram o Lula numa tendência de alta, seja na aprovação do seu governo ou nos cenários em que ele é testado disputando contra outros nomes do bolsonarismo, incluindo o próprio Bolsonaro, que está inelegível, mas os institutos insistem em colocá-lo. E o Lula cresceu ali, 2 pontos no mês, mais um no outro, mais 2. Aí quando você pega de margem de erro em margem de erro, se pega comparado aqui com junho, Lula cresceu 4, 5 pontos em vários institutos. Então por quê? Qual foi a grande medida do governo? Qual foi o grande anúncio, a grande reforma proposta? Nossa, a educação, a economia está bombando. Não! Inclusive, a taxa de juros continua altíssima, mesmo num cenário de desaceleração da economia. Esse ano vamos crescer menos que o ano passado, 2026 menos que esse ano. Como consequência dessa política econômica desastrosa para o país, mas muito benéfica para a elite financeira. Então qual que é a grande notícia? Assim, não se tem. Não se tem. Por que o Lula então está crescendo nas pesquisas? Porque ele tem como maior cabo eleitoral o Eduardo Bolsonaro e, consequentemente, o Trump. O que o Eduardo faz nos Estados Unidos, a gente disse isso aqui desde os primeiros movimentos dele lá. E não é nem questão, nossa, mas fulano acertou a previsão. Não, era uma questão óbvia. O Eduardo está atuando contra o nosso país. Isso gera um sentimento de união nacional que favorece quem está no poder. Seja ele Lula ou qualquer outro nome que tivesse lá, seria beneficiado e foi o Lula. Então, o Eduardo hoje é o maior cabo eleitoral do Lula.
Alguém pode pensar, mas não é possível, só que eles não se tocam disso? É claro que se tocam. Eles podem ser muito idiotas em muitos sentidos, mas não acredito que eles estejam fazendo isso aqui de forma inocente. Alguém pode pensar, então quer dizer que ele está fortalecendo o Lula de caso pensado? Mais ou menos isso. Por quê? Ao fortalecer o Lula, num cenário em que o Bolsonaro não pode disputar, e eles sabem que os filhos, se para o Bolsonaro já não seria fácil vencer o Lula, para os filhos mais difícil ainda. Seja lá o Carluxo, imagina, Carluxo presidente, nossa senhora. Flávio, que é o mais moderado da família, mas também vive aí mostrando que de moderado não tem muita coisa. E o Eduardo está nos Estados Unidos, mas se voltar para o Brasil, a tendência é ser preso, porque está cometendo crime aí um atrás do outro. Então o que eles calculam, eu acredito? Opa, então em 2026 é melhor que o Lula vença e eles continuam na oposição do que alguém da direita não bolsonarista, fora da família Bolsonaro, melhor dizendo, vença e derrube a hegemonia, né, na direita que a família Bolsonaro construiu. Porque hoje, goste-se ou não, a família Bolsonaro ou o nome Bolsonaro é o nome mais forte da direita. Imagina se um Tarcísio vence em 2026. E aí, opa, de repente a família Bolsonaro vê que o poder passou para a mão do Tarcísio, que aí meteria o pé na bunda da família Bolsonaro, que, opa, tá no poder, canetinha na mão. Então, pro Bolsonaro é melhor perder mantendo a hegemonia do que ver um aliado vencendo. É mais ou menos o que aconteceu em 2018, quando o PT, com Lula na cadeia, preso, inelegível, preferiu apostar no Haddad, mesmo as pesquisas mostrando que o Haddad teria pouquíssimas ou quase nenhuma chance contra o Bolsonaro, do que apoiar o Ciro, que teria maiores chances num segundo turno. Só que a dificuldade do Ciro qual que era? Chegar no segundo turno. Então esse é o ponto. Porque se o Ciro chegasse, venceria o Bolsonaro. Mas, inclusive, isso não é nem questão de opinião só minha, não. Muita gente na esquerda faz essa avaliação de que foi um erro apostar no Haddad. Porque o Haddad tinha acabado de perder a prefeitura de São Paulo em 2016. Muito mal avaliado. E aí, 2 aninhos depois, candidato à presidência. Ah, mas o Lula estava de forma injusta. Isso não vem ao caso. Estava inelegível. Goste-se ou não. Então esse é um ponto importante a se destacar. Então, para a estratégia do PT, deu certo, né? O Bolsonaro venceu e o PT continuou como líder da oposição. Em 2022 elegeu o Lula, só que nesse intervalo tivemos uma pandemia com 700 mil mortes, uma tragédia na economia. Então a disputa pelo poder tem hora que ela vai para níveis assim inimagináveis. Voltando para a matéria do Metrópolis, vai dizer que a exposição gerou desgastes a Tarcísio, que a pesquisa Genial Quest desse mês de setembro mostrou que a rejeição dele foi para 40%, numa tendência de alta nos últimos meses. E aqui vai trazer um ponto importante, não é que o Tarcísio vem negando publicamente a intenção, isso aqui a gente já sabe que muitas vezes nega agora para daqui a pouco dizer que mudou de ideia, isso acontece com políticos da direita, da esquerda, do centro, mas tem um ponto aqui importantíssimo aqui, né? Um ponto importantíssimo, que vai dizer que aquele movimento do tarifaço do Trump, ali o Tarcísio ficou num beco sem saída, né? Porque ele foi taxado, tem um bonezinho dele lá, né, do MAGA, ele foi taxado pela esquerda, corretamente, de ser um entreguista, e de fato ele é. E ele foi taxado também pela direita bolsonarista de ser alguém não confiável porque ele fez acenos buscando uma negociação. Esse é um ponto importante. Ele acabou se queimando com os bolsonaristas mais radicais. Então, tudo isso, numa disputa que pode ser muito apertada, vai minando a confiança do cidadão. E aí, muitos apostam que, se o Tarcísio abrir mão de fato da eleição 2026 da presidência, que eles podem apostar no Ratinho Júnior, governador do Paraná. Outro ponto que trouxe insatisfação para o Tarcísio é porque, quando ele meio que fez a movimentação mais forte visando a presidência, já passou a ser alvo aí de ataques do PT. Numa disputa política, eles vão atacar o Lula, o PT vai atacar o Tarcísio, em matérias já publicitárias. E o Tarcísio reconhece que o Lula na presidência tem cartas na manga para se fortalecer, tem a máquina na mão, né, digamos. E aí, por exemplo, imposto de renda para quem ganha até 5 mil, isso é algo que pode trazer benefícios eleitorais para o Lula, assim como auxílio gás e outras medidas que o governo pode estar guardando aí na manga para o ano que vem. Diante disso, o Tarcísio tende a disputar a reeleição ao governo, mas bater o martelo, eu acho que ninguém arrisca bater. Eu não diria, não, certeza que ele não vai disputar. Em política a coisa muda muito rápido, o próprio Tarcísio
em questão de 3 semanas atrás, parecia muito certo que ele ia para a presidência, agora já parece bastante incerto. Então, talvez daqui a um mês a coisa mude novamente. A gente vai estar sempre atento nessas movimentações de bastidores e trazendo as novidades aqui para vocês. Pessoal, recadinho rapidinho aqui para você que está afim de uma renda extra. E não estou falando aqui de jogar bet, de aposta online, que a pessoa às vezes pega lá 50 conto e põe e perde tudo. Eu estou falando aqui de uma oportunidade de trabalho, home office, sem ter que se deslocar, sem ter que sair de casa, sem aguentar encheção de saco de patrão, que tem patrão que é gente boa, mas tem patrão que, nossa senhora, né? Então, é a oportunidade que você tem aí. William, mas eu não quero abandonar o meu emprego. Não precisa, você quer uma renda extra, você pode continuar no seu emprego normal e aprender novas formas de trabalhar. E quem sabe, dependendo aí da sua desenvoltura, você pode aí sim arriscar, largar o seu emprego e dedicar exclusivamente. Tem gente fazendo isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você saber mais detalhes. Só você clicar, é de WhatsApp, pode ficar tranquilo. Quando você clica, você não está comprando, não. Você está apenas buscando mais informações e vai ganhar de brinde 3 vídeos que você vai assistir. Se você gostar e se interessar, aí você vai lá e o pessoal vai te explicar valores. É muito, mas muito barato mesmo. Você não vai acreditar pelo tanto de conteúdo que você vai ter, por muitas oportunidades. Realmente é um valor que, né, tem gente que tira para trás rapidinho. Por exemplo, aqui a Maia em 2 semanas tirou aí $60. Dá mais de R$ 300 em menos de 2 semanas. Já começou. Mas o Carlos Matos tirou no mês $643. A Cláudia aqui tirou $3.134. São 3 exemplos de muitos outros. Então o link está aqui embaixo. Clica e bora aí. Quem sabe pode ser algo importante que vai ajudar demais na sua vida. Pessoal, fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!